As nossas suspeitas sobre a fratura na costela de Pablo Marçal se concretizaram, porque saiu o boletim médico, Marçal não teve fratura alguma na costela. Ele teve um trauma, só que trauma é diferente de fratura. E esse episódio foi a destruição da candidatura do Pablo Marçal. O Datena destruiu Pablo Marçal com aquela cadeirada, porque o Marçal ele sofreu algo que os alemães chamam de Kaputt. O Kaputt é um bug total e imediato, inesperado de todo o sistema. O Marçal não esperava que o Datena fosse ter aquela reação que ele teve. E ao ter aquela reação, Marçal simplesmente crashou. E o mais interessante do Kaputt é que os espectadores, quando há o Kaputt, eles conseguem ter uma revelação. É como se houvesse a abertura para a luz e para a verdade. Marçal, o gladiador antissistema, sendo atacado e golpeado por um velho gordo. Ou seja, Marçal é uma farsa. E sem saber o que fazer, Marçal tomou o pior caminho, que foi se vitimizar. Percebendo que ele entrou numa via errada, ele começou a querer minimizar o episódio. Só que como ele ia minimizar? Depois de todo o espetáculo ridículo que ele fez ao sair de ambulância às pressas para o hospital por conta de uma cadeirada de um velho gordo. Acabou para Marçal. E você vai colocar nos comentários qual foi a sua sensação com a cadeirada do Datena. Datena se fortalece? Marçal está destruído? Deixa o like se você concorda que Marçal acabou e se inscreva no canal. Quando saiu a informação que a assessoria de imprensa do Pablo Marçal disse que ele havia sofrido uma fratura, eu falei assim, eu acho muito pouco provável, porque uma cadeirada, numa cadeira ali pesando 5 quilos, que pegou aqui, nós vimos as imagens, não pegou direto na costela. E aí ele falou que fraturou. Não tinha informação do boletim médico. E depois saiu a informação do boletim. Uma mentira que o Marçal tinha quebrado a coluna. Tinha quebrado a costela. Marçal sofreu um trauma. Trauma é uma pancada. Mas traumatismo craniano. Traumatismo craniano é uma pancada na cabeça. Não necessariamente um trauma é uma fratura. Isso é um ponto importante. Você pode ter um trauma sem ter uma fratura. E as fraturas, elas vêm acompanhadas, na maioria das vezes, de algum trauma. Mas o Marçal não teve fratura alguma. O hospital desmentiu a informação que o Pablo Marçal ele teria quebrado uma das costelas com o ataque do Datena. E o Marçal, pessoal, ele teve um chamado efeito Kaputt. Isso é muito importante, porque ele perdeu ali, na cadeirada do Datena. Porque o Marçal, ele não esperava que o Datena fosse ter aquela reação. Ele esperava que o Datena fosse atacá-lo verbalmente. Ele estava preparado para esse script. Só que quando o Datena teve aquela reação, que não foi premeditada, partindo para cima dele com a cadeira, o Marçal foi completamente destruído. Ele bugou, porque ele falou assim, vem cá então que eu quero ver, mostra que tu é homem. E o Datena foi lá e o acertou. O Datena foi e acertou o Marçal com uma cadeira. Ele que se coloca como sendo o gladiador antissistema, como sendo aquele que vai enfrentar tudo, não soube se defender de um velho gordo. Por que eu tô falando velho gordo? Não é pejorativo com o Datena, é para mostrar o quão ridículo foi essa situação para o Pablo Marçal. E o efeito Kaputt, ele provoca essa abertura. É como se aquilo que estava escuro ou todo coberto se despisse. E na frente de todos, o Datena mostrou que o Pablo Marçal, ele é uma farsa. O Marçal, ele é só um bravateiro. Olhem só esse episódio aqui. Eu vou mostrar esse vídeo. Já fingimos 19 lutas, 17 vitórias. Um empate e uma derrota amarga. Mas tem exatos 20 anos. Me diverti muito. Vontade de voltar. Mas eu peguei os códigos, já fiz Kung Fu. Fez Kung Fu, Jiu-Jitsu e aí, ó. Até uma história cozinha. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. Aí, ó. Essa é a revelação. Pablo Marçal, o que já lutou, fez jiu-jitsu, fez kung fu, apanhou de um velho gordo. Essa é a revelação. Quando eu vi que o Marçal, ele não ia continuar no debate, eu falei, acabou ali. Essa foi a sensação. O Kaputt causa essa sensação de abertura. E todo mundo percebeu que ele acabou. Ele até tentou se reduzir a vitimização, falando, não, foi só um empurrãozinho, mas como que foi só um empurrãozinho? Como que foi só um empurrãozinho
Se ele passou horas no hospital, olha o que aconteceu depois com ele. Nós vimos o vídeo, olha o vídeo dele. Na ambulância. Peraí. É o trânsito, já tá resolvendo. Como que ele pode falar que foi só um empurrãozinho? Depois dele ter ido de ambulância para o hospital, ele não consegue agora minimizar a vitimização dele, porque ele criou o show. Ele se destruiu pelas próprias bravatas. Marçal é um bravateiro e ele perdeu ali. Naquele momento ele perdeu, com a cadeirada do Datena. Aí ele quer falar que ele, não, estava muito mal, ele deveria ter continuado, porque tem o áudio aqui que eu vou mostrar pra vocês, da Folha de São Paulo, do Leão, que foi o mediador do debate, chamando ele pra continuar. E ele falou, vou continuar, só que depois ele saiu. Olhem só o áudio. O candidato Marçal está se retirando por vontade própria. O Marçal fala assim, vontade própria não, fui agredido. Mas depois ele continua, olha só. Candidato Marçal, você quer continuar no programa? Então você vai continuar, mas seus ânimos estão acalmados ou não? Tá bom. Senhoras e senhores, houve um acidente muito chato, muito grave. Eu quero saber o seguinte. Candidato Marçal, se sente bem para continuar no debate? Todos concordam. Candidata Tabata, podemos continuar? Candidato Nunes, podemos continuar? Candidata Marina? Todos concordam. Candidato Boulos? Então o candidato Marçal vai sair também, nós seguimos os... E ele sai. Ele quis sair. Não precisava disso. Não precisava. Mas ele optou por livre e espontânea vontade e virou motivo de piada. Marçal hoje é uma piada, igual o José Serra quando jogaram a bolinha de papel na cabeça dele. Lá em 2010 foi para fazer uma tomografia no hospital. Acabou, o Pablo Marçal está destruído. E esse é o segundo episódio de bravata que ele faz. Primeiro teve aquele episódio da bravata, lá do atentado contra ele. Quiseram fazer um atentado, uma tentativa, um pessoal armado, não tinha ninguém. Ele ficou usando colete à prova de balas. É o sistema que está tentando me bater. É o sistema que está tentando acabar comigo fisicamente. Mas não deu certo. Ele já havia tentado esse episódio no início no meados ali de agosto. Na verdade era só um militante do PSOL que foi lá interagir com ele. Marçal é um tremendo de um bravateiro. Ele fica tentando, vamos capturar a atenção das pessoas, criando factoides, e aí ele criou um factoide demais. E a imagem dele é negativíssima. É super negativa. Essa é a conclusão. Eu falei pra vocês no vídeo pela manhã, olha, não vejo que esse atentado contra o Pablo Marçal tende a beneficiá-lo. Isso não vai acontecer. Não vai, porque ele já cansou a população, ele provocou o ataque, e depois, a minha percepção, eu transmiti pra vocês no vídeo, eu falei, olha, vai parecer que ele não aguenta as consequências, e parece que ele quer insistir no erro, que ele vai continuar usando esse episódio pra gerar corte, pra gerar meme, pra gerar o que ele quiser. Se ele continuar fazendo isso, ele vai insistir no erro, vai insistir na burrice e vai afundar cada vez mais. Só que ele não tem como sair dessa armadilha que ele mesmo criou. Ele até poderia ter ido pro hospital, se ele tivesse permanecido no debate. Ele deveria ter permanecido no debate, deveria ter enfrentado os adversários e depois ter ido fazer uma radiografia no hospital porque ele estava com muita dor. Mas não precisava ter ficado internado. Só que, por que ele foi? Por que ele se vitimizou? Porque ele sofreu o caput. Ele não sabe mais, não soube mais o que fazer. A única coisa que eu posso cravar também, de mais concreto, para além da implosão do Pablo Marçal, é o impacto disso para o Datena. O Datena, ele conseguiu algo que, já que ele ia ser derrotado, ele falou assim, eu não tenho nada a perder. Datena perde essa campanha com dignidade, porque ele fez algo que feriu a honra dele, a honra da sogra, então ele foi lá e, pumba, acertou. Então o Datena sai dessa campanha grande com a atitude dele. Sai grande. Talvez ele até ganhe alguns votos. E o pior para o Marçal é que essa atitude do Datena o impossibilitou de abandonar a campanha.
Porque vai ficar muito feio para ele, Datena, abandonar a campanha depois disso. Depois da cadeirada que ele deu no Marçal. Então ele tem que continuar. E ao continuar por mais 3 semanas até o final do primeiro turno, Datena vai segurar uns 8% dos votos. 8% que poderiam migrar para o Marçal, para o Nunes e para o Boulos, fazendo com que o Marçal pudesse ter uma sobrevida indo até o segundo turno contra o Ricardo Nunes. Então a cadeirada do Datena tende a consolidá-lo na disputa para terminar com honra, porque Datena, pelo menos na visão de muitos e na dele próprio, teve a hombridade de não tolerar aquele desrespeito com a própria sogra. Datena sai grande dessa campanha, por mais estranho que isso possa parecer. E Marçal destruído.